Alô, meus amigos, boa noite para todos vocês. Prazer saudá-los. Eu sou João Barbosa, do canal Pelas Veredas Antigas no YouTube e da página com o mesmo nome no Facebook. Eu estou reiniciando o meu processo de aulas através do Facebook e iniciando uma série de temas que eu quero transmitir ao longo desse mês para vocês, com o título de Minutos de Quarentena. E à medida que os dias vão passando, nós vamos mudando a temática do nosso estudo. Como nós estamos nos primeiros dias do Ano Novo do Criador, do Ano Novo Bíblico, o tema desta noite é Bem-vindos ao Ano Novo Bíblico. Eu agradeceria que cada um de vocês que estão recebendo o som sem picotar, colocasse um S, isso é um bom sinal para mim, para que eu possa avançar, já que eu estou reapresentando a live do início da semana, que não ficou com uma boa qualidade. Muito obrigado pelo vosso S, Márcia e Ivanete, se vocês puderem dar esse retorno, tá bem? Ok, vamos ao nosso tema. Eu vou entender que vocês estão me ouvindo bem. Então, vamos ao nosso tema, que é a questão do Ano Novo Bíblico. E o que me traz aqui nesse momento é o desejo de saudar a vocês com Shana Tová Umetuká. Ano Novo, feliz e doce. No dia 26 de março de 2020, nós assinalamos o primeiro dia do ano de acordo com o calendário do Criador. E apesar de que quase 2/3 da humanidade adoram o Deus de Israel, as principais religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, as principais religiões abraâmicas, ignoraram que esse dia marca o Ano Novo. No entanto, esse dia ignorado, ele entra para os anais da história humana como o dia em que a Terra parou. 2,5 bilhões de pessoas abandonaram as ruas, esvaziaram os trens, deixaram os comércios, abandonaram as praças, templos e avenidas para se refugiarem em suas casas. Isso faz desse dia um dia memorável e histórico. É impossível não recordar que há 3.300 anos atrás, os israelitas fizeram a mesma coisa lá na terra de Goshen. Enquanto o anjo do Pêssar passava, anunciando um severo juízo sobre os seus opressores, os egípcios, os filhos de Israel estavam na terra de Goshen, num compasso de espera, porque o mesmo anjo que trouxe juízo aos egípcios também trouxe salvação nas suas asas para o povo de Israel. Assim, nós podemos dizer que esses dias que nós estamos vivendo agora são, sim, dias de medo, mas devem se converter para nós em dias de ação de graça, porque as famílias estão reunidas como nunca antes, numa reunião onde nada mais importa: o trabalho, a formação escolar, a graduação acadêmica, o lucro da empresa, os projetos e empreendimentos, tudo foi colocado num compasso de espera enquanto o mundo para perguntar o que virá amanhã. Esta inusitada situação me inspirou a idealizar esses minutos de quarentena como um chamado à vossa reflexão, um chamado ao arrependimento a quem quer que essa mensagem chegue, um chamado a que nos unamos num pedido de misericórdia
sobre nós, sobre nossas famílias e sobre as nossas nações, sobre as quais impende um severo juízo que vem infectando povos, ceifando vidas, gerando a ruína econômica e provocando desemprego e desocupação, e uma intensa angústia sobre o que há de vir. Mas também para vos estimular a confiança na misericórdia e bondade daquele que é rico em perdoar. Enquanto nós estamos fazendo essa introdução, eu queria pedir a vocês que não deixem de compartilhar o presente vídeo. Vão compartilhando com os vossos amigos, compartilhem o link nas redes sociais, no WhatsApp. Façam com que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Vocês estarão ajudando meu canal, ajudando meu ministério e fazendo com que outras pessoas ouçam essa impressionante série de mensagens que eu estou preparando para essa época. Meu agradecimento a vocês. E se vocês desejarem abençoar esse ministério mais intensamente, entre em contato comigo e eu vos direi o que fazer. Também quero advertir que esta série estará disponível em PDF. Como é muito trabalhoso estar entrando em e-mails, replicando e-mails, eu já fiz isso no passado, demanda muito tempo. Eu decidi fazê-lo através do WhatsApp. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu deixo em vosso WhatsApp embaixo e eu vou remeter o PDF através dessa via para todos vocês. Bom, nessa série eu quero falar ainda sobre as causas dessa pandemia, seus efeitos sobre a vida e também sobre a saúde das pessoas. Quero falar sobre a economia mundial, sobre a importância das restrições dietéticas lavradas pelo Altíssimo em Levítico capítulo 11. Falarei sobre o valor profético das festas bíblicas, sobre a missão de Yeshua, o Cordeiro de Pessach, e o Cordeiro de Elohim, de Deus, que tirou o pecado do mundo. Assim, falaremos também sobre a redenção das duas casas de Israel. Portanto, prepare-se. Esta será uma série de 30 temas surpreendentes. Como dizia hoje o ministro da Saúde, Mandetta, eu peço que vocês orem muito por ele, orem pelo governo desse país. Esse é tempo de orar e interceder, não tempo de criar tropeços e maldições. Se nós queremos que essa nação se cure, nós temos que nos inclinar diante do Todo-Poderoso para fazermos a sua vontade e para orar por todas as autoridades desse país, judiciárias, legislativas, executivas. Só assim nós poderemos passar essa fase com mais chances. Eu vou falar também sobre as duas casas de Israel e como elas serão restauradas. Portanto, meus amigos, eu queria lembrar o Mandetta que diz: não vou estar preso ao tempo. Se eu não conseguir desenvolver todas essas palestras dentro do tempo hábil, nós o faremos mais tarde. Mas com a ajuda do Eterno o faremos. Eu quero contar com as vossas orações, com as vossas rezas, com as vossas preces. Como eu dizia atrás, esse 26 de março é mais do que um dia de perplexidade. Ele também é um dia auspicioso. Ele não só assinala o início de um novo mês, mas também o início de um novo ano. E também assinala o desejo de uma nova era para Israel e para as nações. É que nesse dia 25 de março de 2020, o Rosh Chodesh, que é como se chama a lua nova em hebraico, foi avistado em Jerusalém às 18 horas e 28 minutos em Israel. Isso é, às 13 horas e 28 minutos de Brasília. Eu não estou me referindo à lua nova oculta, assinalada em nossas folhinhas de calendário,
e que marca a Lua quando ela está em conjunção, quando a sua face iluminada se volta para o Sol e não pode mais ser vista da Terra. E que começou no dia 23. Mas o surgimento da primeira unha da Lua nova visível surgiu depois da sua ocultação. E essa Lua nova visível, ela assinalou o fim do 12º mês. O calendário bíblico, o calendário hebraico, ele tem 12 ou 13 meses anuais. Se faltar cevada ao final do 12º mês, acrescenta-se um segundo mês, os hebreus chamam de Adar Sheni, o segundo Adar. E então, o mês passa a ter 13 meses. O ano passa a ter 13 meses. Quando não, quando a cevada surge com a lua nova, encerra-se o ano e começa-se um novo ano. Foi o que aconteceu agora, no dia 26 de março. Esse dia assinalou o início do primeiro mês. Em hebraico ele é chamado de Abib. Abib é o nome que se dá a qualquer cereal quando está maduro. Mas o mês de Abib é o primeiro mês, porque ele é o mês do primeiro cereal que amadurece sobre os campos de Israel e também do Egito, que em hebraico é chamado de Seorá, a cevada. Quando ela entra em estado de amadurecimento, ela é chamada de Abib. E essa confluência entre a lua nova sobre os campos de Israel e, ao mesmo tempo, o surgimento da cevada marca o ano, porque a Bíblia diz, no Salmo 104, versículo 19, para quem pensa que a lua está lá só para iluminar a noite. Não é só para isso, não. A Bíblia declara por que o Eterno fez a lua. Fez a lua para marcar as festas. Salmo 104, versículo 19. Portanto, irmãos, quando nós falamos das festas bíblicas, nós temos que falar também dos próprios astros, que são os instrumentos através dos quais essas festas são marcadas, começando pela lua. O sol, no seu declínio, marca o início do dia. A lua, em seu surgimento, marca o início do mês. E, consequentemente, do ano, quando nós estamos falando da lua nova do primeiro mês, que é o mês de Abib. Bem, a lua nova sobre os campos de cevada de Israel não apenas assinalou o Rosh Habib, ou o mês de Abib, mas também o verdadeiro Rosh Hashanah, o Ano Novo. E isso nada tem a ver com o Ano Novo Gregoriano, celebrado a 1º de janeiro, e sobre cujas origens eu sou obrigada a falar agora. E eu lamento decepcionar a você que celebra aquele culto com pompa, com circunstância, com solenidade, voltado para o Altíssimo, é verdade. Mas, no entanto, esse ano novo que nós celebramos nas nossas igrejas no dia 1º de janeiro, nada tem a ver com o ano do Eterno. Pelo contrário, ele surgiu do festival de adoração a Janus, ou Janus, o deus romano de 2 cabeças, uma olhando para o futuro e outra olhando para o passado, que fechava o passado e abria o futuro. Por isso ele era chamado também de o deus das portas. Era o deus das fechaduras. E esse dia, o dia de Jano, ele caía no 10º mês hebraico, o mês que flutua entre dezembro e janeiro. Portanto, esta festa idolátrica foi importada de Roma pelo cristianismo e transformada em dia de ação de graças, cultos e missas, desconsiderando completamente suas raízes pagãs e extra-bíblicas. E aí é interessante porque
uma igreja que resiste às festas do Eterno com tanta intrepidez e tanta determinação, celebra uma festa pagã, uma festa de origem pagã, com toda a pompa e circunstância, ignorando o próprio Shaul, o apóstolo gentios, no seu ensino aos crentes de Corinto, quando ele diz: antes eu falo que todas as coisas que os gentios oferecem, as oferecem aos Shedim, aos demônios, e não a Elohim, não a Deus. E eu não quero que vocês sejam participantes com o Shedim, com os demônios. 1 Coríntios 10, 20. Portanto, é uma coisa muito séria, meus amados, nos afastarmos das festas de origem pagã e aderirmos às festas de origem divina, as festas que o Eterno deu a seu povo Israel. Lamentavelmente, é preciso também que se diga, não só para aqueles que se identificam com os valores do cristianismo, mas também para aqueles que se identificam com os valores do judaísmo, que onde o cristianismo peca por influência romana, o judaísmo não peca menos por influência babilônica. Depois de viverem mais de 1000 anos na Babilônia, onde eles estabeleceram as suas mais importantes academias rabínicas, a de Nahardea, a de Sura, os rabinos abraçaram parte do festival babilônico de Ará Tsiritu, que é como os babilônios chamam o mês do começo. Ará, mês, Tsiritu, o começo, na língua caldaica, no antigo aramaico babilônico. E esse festival, ele caía no primeiro dia do 7º mês. Era feito com toda a pompa e circunstância e sacrifícios aos deuses babilônicos. E os judeus viveram lá no meio deles. E ao viverem no meio deles, eles terminaram absorvendo essa festividade. Claro que a consagraram ao Eterno. E passaram a definir o ano novo como sendo o ano novo pagão. Entendem? E aí esquentaram ele, chamaram de Rosh Hashanah, para não chamarem de Aratsirutu, o mês do começo, eles passaram a chamar de Rosh Hashanah, ano novo, quando a única festa bíblica assinalada para o primeiro dia do 7º mês é Yom Teruah, o dia das trombetas. Quer dizer que as lendas rabínicas e as lendas cristãs, embora elas não sejam iguais, elas se combinam numa mesma coisa: separar as pessoas da pureza escritural. Enquanto o judaísmo celebra seu ano novo no 7º mês, observem bem, 7º mês é o ano novo dos rabinos. Eles trouxeram esse 7º mês, esse ano novo no primeiro dia do 7º mês, lá da Babilônia. Já os cristãos o fazem no 10º mês. Dezembro, vem de 10, né? 10º mês. No entanto, a Bíblia, na qual tanto os judeus como os cristãos fazem profissão de crer, ensina coisa bem diferente. A saber, que o primeiro dia de todos os anos do povo santo é o primeiro dia do mês de Abib, que, como eu já expliquei para vocês, é o mês da cevada madura. E essa escolha de celebrar o ano novo no primeiro dia do primeiro mês, que é o mês de Abib, não é uma escolha israelita e nem judaica. Portanto, esse
mês que nós começamos agora, esse ano que nós começamos agora, no dia 26 de março do corrente ano 2020, não é o Ano Novo Judaico, mas o Ano Novo de El Shaddai. E ele deve ser lembrado para sempre, conforme nos ordena o próprio Jeová. Quero lembrar vocês que aqueles que desejam o PDF desse estudo, deixem o vosso WhatsApp aí abaixo do meu link desse estudo, eu posso enviar para vocês depois. E o que diz a Torá? Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. E falou Jeová, o Eterno, a Moshe e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Mas há uma pergunta aqui. Por que a lua nova que iluminou os campos de cevada do Egito, naquele distante primeiro dia do primeiro mês, ocorrido há 3.300 anos atrás, é importante para nós hoje, especialmente para aqueles que se consideram gentios? Bom, a razão é simples. Porque naquele mês de Abib, enquanto a cevada amadurecia nos campos do Oriente Médio, o grande El Shaddai tirou os seus exércitos, os exércitos de Israel, da terra do Egito, e lhes ordenou que este mês, o mês de Abib, seja guardado para sempre como um memorial da redenção. A palavra diz, e eu quero que vocês leiam nas vossas Bíblias, marquem e ensinem aos vossos familiares, aos vossos amigos, aos vossos irmãos da congregação. Nós precisamos cada vez menos de tradição, cada vez menos de paganismo e cada vez mais de verdade e de escritura. É o Altíssimo que diz, guarda o mês de Abib e celebra o Pêssar, a Páscoa, a Jeová teu Elohim, porque no mês de Abib, Jeová teu Elohim te tirou do Egito de noite. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. Assim, guardar o mês de Abib, que ora começamos, e celebrar o Pêssar 15 dias depois, é mandamento para Israel. 15 dias depois do dia 26 de março, é só contar. Dia 26 o primeiro dia. E aí você vai contando 15 dias e você vai chegar ao dia do Pêssar. Isso para que Israel jamais se esqueça da sua libertação. No entanto, agora eu tenho que me dirigir a você que se considera gentil, talvez nem seja, por motivos que eu vou explicar ao longo dessa série, pelo que eu peço que vocês não percam ela de vista, e eu peço também que vocês compartilhem com os vossos amigos. E o que diz a Torá? Bom, a Torá, ela fala que Israel é a oliveira, correto? Estamos falando especialmente do livro de Jeremias, capítulo 11, que descreve Israel como a oliveira verde plantada pelo Eterno. Então a pergunta é, e os ramos arrancados do zambujeiro? O zambujeiro é o nome que se dá à oliveira silvestre. Existe a oliveira doméstica e a oliveira silvestre. E o zambujeiro, que é a oliveira silvestre, ele é apresentado numa metáfora para Israel, por Paulo, para representar as nações gentílicas. E os gentios são representados pelos ramos do zambujeiro, e o zambujeiro não vai servir para nada, exceto para ceder os seus ramos para a boa oliveira. Isso é muito importante. O zambujeiro não está sendo cuidado. O agricultor não coloca nada no zambujeiro, o agricultor divino. Ele tira do zambujeiro e ele coloca na oliveira. Então, os ramos arrancados do zambujeiro e inseridos na oliveira devem também eles
nutrir-se desses preceitos dados à oliveira, que é Israel? A resposta de Shaul, a quem nós chamamos de o Shaliach Hagoim, o apóstolo dos gentios, é evidente e não deixa dúvidas. Quando os gentios eles são unidos a Israel para absorver a vida de Israel. E esses ramos, eles não são enxertados no lugar. Eles são enxertados entre os ramos verdadeiros, ou da oliveira verdadeira, com um objetivo. Não para permanecerem como antes, nutrindo-se da seiva do gentilismo do zambujeiro, mas para uma nova vida, nutrindo-se da seiva da oliveira, que é o israelismo bíblico, não tem nada a ver com o judaísmo, eu estou falando israelismo bíblico, e é bom sempre separar as coisas. Judaísmo e Bíblia têm tanto a ver um com o outro como cristianismo e Bíblia. Cada igreja tem suas visões, umas estão mais perto, outras estão mais longe. O judaísmo é a mesma coisa, é uma religião. O judaísmo não é a Bíblia. E, por suposto, o cristianismo também não é. Então, Shaul declara o seguinte: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos 11, 17 e 18. Eu gostaria de enfatizar que tem 3 coisas muito claras aqui. Primeiro, que apenas alguns ramos da oliveira, que representa Israel, foram cortados por causa da sua incredulidade. Não a oliveira, mas alguns ramos. E esses ramos cortados, eles foram arrancados e dispersos entre as nações. Paulo diz que eles podem ser reenxertados. Mas esse não é nosso tema nesse momento, a gente vai falar disso em outra oportunidade. O segundo ponto é que alguns ramos do zambujeiro, que representam o mundo gentil, foram cortados por causa de sua confiança e enxertados não em lugar dos israelitas, mas entre os israelitas. Onde, nesse caso, nós podemos estabelecer uma diferença entre os ramos das duas árvores. Os ramos da oliveira foram cortados pela sua incredulidade. Os ramos do zambujeiro foram cortados por causa da sua fé. E o terceiro ponto que nós podemos considerar é que os gentios que se unem a Israel deixam de se nutrir da seiva do zambujeiro de onde foram arrancados e passam a se nutrir da seiva da oliveira, na qual eles foram enxertados. Logo, embora seja verdade que esses moedinhos, ou tempos apontados, foram ordenados somente para Israel e para os estrangeiros que se uniram com ele ao saírem do Egito, esses moedinhos, estas festas, não são festas judaicas como o mundo as chama. São festas de Jeová, recomendadas também aos gentios, aos quais elas, as festas, servem como sombra das coisas vindouras, sendo parte do corpo do Messias, Colossenses 2, versículo 16. Portanto, quem despreza as festas bíblicas, despreza a sombra das coisas vindouras e despreza o próprio corpo do Messias, que é Israel, do qual estas festas são parte.
Essas celebrações, portanto, devem ser vistas como privilégio para todos os santos. E isso, inclusive, para os que antes eram chamados gentios na carne e estavam vivendo separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Efésios 2, 11 ao 12. Shaul nos mostra que essa situação em relação aos gentios crentes pertence ao passado e que em Yeshua eles são unidos a Israel. Mas agora, declara Paulo, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Messias chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Efésios 2, 13 e 14. Ambos os povos são feitos um, isso é verdade. Não há judeu e nem gentil. Mas ambos os povos são feitos um, não que o judeu se torne gentil, mas que o gentil é enxertado em Israel. O gentil, ele é apenas a vara. A árvore que a sustenta é a oliveira, é Israel. E a razão disso é muito simples. Romanos 3, 2. Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Elohim, os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Por isso, ao iniciarmos, meus amados, o mais dramático mês de Abib da história humana, com centenas de povos confinados em suas casas e bilhões de pessoas angustiadas pelo que pode vir durante e depois desses dias, interrompamos esse ciclo de maldições e disputas políticas, porque ele não nos salvará. E criamos uma rede de intercessores. Oremos por essas multidões que até pouco tempo superlotavam praças, avenidas e sambódromos para promover a iniquidade e zombar da justiça. Imploremos para que Jeová lhes dê primeiro o arrependimento, que salva da ira futura, e depois a misericórdia, que salva da ira presente. Oremos principalmente pela chamada igreja cristã, que, tendo desprezado a teologia do enxerto apresentada tão maravilhosamente por Paulo em Romanos 11, abraçou a teologia da substituição. A igreja que ignora o ano novo do eterno, mas celebra entusiasticamente ou entusiasmadamente o ano novo de Janus. Que Jeová abençoe a todos nesse novo ano de sua graça e que, em meio a essa prova, aproxime os que estão longe e dê paz e confiança aos que estão perto. Eu me despeço de todos, convidando vocês para o próximo tema, que será: não temas, porque eu estou contigo. O Eterno abençoe a todos vocês. Entre em contato comigo através do WhatsApp. Vocês podem encontrar meu WhatsApp aí embaixo. E eu vou enviar o PDF para cada um de vocês. Forte abraço e até o nosso próximo estudo. Que o Eterno tenha misericórdia da nossa nação, da nossa família e de cada um de nós. Amém e amém.